Antes de começar, me conta de onde você está assistindo essa história. Seu comentário pode parecer pequeno, mas para mim significa um elo, uma ponte real entre a minha história e o seu olhar. Minha aldeia era feita de poeira, barro e silêncios. Não daqueles silêncios pacíficos, mas de um tipo que parecia mastigar quem nascia ali. O nome do vilarejo era Kyushui, escondido entre montanhas enevoadas do sul da China, onde os trilhos do trem não passavam, e o futuro sempre parecia preso no século anterior. A maioria das meninas da minha idade já não sonhava. Eu ainda sonhava. E isso era perigoso. Minha mãe tossia sangue havia semanas. Era como se cada suspiro dela arrancasse um pedaço do que eu conhecia como lar. Quando o homem apareceu na nossa porta, com um paletó fino e um sorriso de papel, ela me olhou com algo que eu nunca tinha visto nos olhos dela. Esperança. Ele falava sobre o Brasil como se fosse o paraíso dos vivos. Uma terra onde não existiam mais mortos, nem fome, nem mulheres invisíveis. Ele disse que os brasileiros adoravam os chineses, que eu faria parte de uma cerimônia tradicional em que me tornaria uma noiva espiritual. Era um rito antigo, ele explicou. Algo que honrava os ancestrais e abria caminhos para o além. Uma missão sagrada. Uma chance de limpar o destino da minha linhagem. E ao final, eu teria papéis. Cidadania. Liberdade. Minha mãe, com os olhos fundos e a pele amarela de febre, apenas disse: "Você vai." Na manhã seguinte, ela me entregou um vestido vermelho dobrado dentro de uma sacola de arroz. Disse para eu não falar demais, e que se me pedissem para beber chá, eu deveria recusar. Perguntei por quê. Ela não respondeu. Só fechou os olhos como se estivesse me apagando da memória. Eu queria perguntar se ela estava me vendendo, mas não tive coragem. Ela também era prisioneira de alguma promessa. A viagem começou ao entardecer. Um caminhão coberto com lona preta nos levou até a beira de um rio escuro. Outras meninas estavam lá, todas de olhos baixos, algumas de mãos dadas como irmãs de medo. Ninguém falava. Não era permitido. Havia algo nos olhares que me dizia: ninguém aqui veio por escolha. Uma menina mais nova tremia tanto que parecia que o corpo dela queria fugir sem as pernas. Embarcamos em um barco baixo, sujo, com cheiro de peixe morto e gasolina. Um homem com cicatriz no rosto nos contou que o mar engole quem olha para trás. Durante a primeira noite, senti o balanço das ondas como se estivesse dentro de um pesadelo molhado. Alguém chorava em um canto, mas o som era abafado, como se até o choro tivesse medo de ser ouvido. Foram 12 dias de travessia. O porão do navio era escuro e estreito, e a comida vinha em tigelas metálicas com arroz seco e água amarelada. Uma das meninas, chamada Lin, parou de comer no 8º dia. No 11º, não acordou. Disseram que ela tinha sido fraca. À noite, jogaram o corpo dela no mar com as mãos atadas. Não houve prece. Só o som de algo afundando devagar. No 13º dia, quando desembarcamos no que disseram ser o Porto de Santos, eu já tinha deixado de tentar entender o tempo. O céu era cinza, o ar cheirava a óleo e fumaça, e o idioma que ouvi pela primeira vez parecia feito de espinhos e sons partidos. Nos colocaram em uma van velha, com vidros escurecidos, e seguimos por ruas que pareciam nunca acabar. Os prédios sujos passavam como vultos, e o Brasil que me prometeram parecia cada vez mais distante da terra prometida. Nos deixaram em uma construção de concreto rachado nos fundos de uma vila esquecida pela cidade. Havia símbolos desenhados com tinta vermelha nas paredes e velas derretidas formando sombras tortas no chão. Um homem magro com olhos sem cílios nos deu regras: silêncio, obediência, jejum. Em breve, disse ele, começaríamos a purificação. Era o primeiro passo para atravessar. Nos deram roupas iguais, vestidos vermelhos de tecido áspero e meias brancas. Tiraram nossos documentos, nossos nomes, nossos relógios. A partir dali, seríamos chamadas por números. O meu era 7, e disseram que isso era sorte. Sorriam quando falavam em sorte, mas seus sorrisos pareciam feitos de ossos. No 3º dia,
Alguém deixou na minha cama um espelho rachado, um pente de madeira e uma pulseira de contas pretas. Entendi que era minha vez. Uma mulher velha, vestida como um altar ambulante, me disse que à noite eu me casaria. Não havia música, não havia perfume, apenas o som do portão sendo trancado às minhas costas. Fui conduzida por um corredor onde o ar parecia mais pesado. Entrei em um quarto onde a única luz vinha de uma vela trêmula. No centro do colchão sujo havia um corpo, coberto por um lençol branco que deixava ver apenas os dedos escurecidos de uma mão. A mulher sussurrou atrás de mim. Agora ele é seu marido. E então ela apagou a vela. O escuro naquele quarto não era só ausência de luz. Era um escuro diferente, espesso, feito de coisas que não queriam ser vistas. Respirei fundo, tentando manter a lucidez, mas o cheiro que saía debaixo do lençol me invadia como se quisesse entrar nos meus ossos. Era o cheiro do fim. Eu não sabia se o corpo era real ou se tudo aquilo era um teatro grotesco. Mas ele estava ali, inerte, silencioso e completamente morto. Não gritei, não chorei. Algo dentro de mim desligou, como se meu espírito tivesse saído do meu corpo para não enlouquecer. Sentei no canto da sala, abraçada aos joelhos, tremendo como se meu sangue estivesse tentando escapar pelas extremidades. A velha voltou horas depois, ou talvez minutos. Trazia uma tigela com um líquido escuro e disse que eu devia beber, para selar a união. Olhei para ela e murmurei. Minha mãe disse para não aceitar chá. Ela se aproximou, olhou dentro dos meus olhos e disse que, agora, minha mãe não tinha mais voz aqui. Eu não respondi. Ela largou a tigela no chão e saiu sem dizer mais nada. Passei a noite sem dormir, sem mexer um músculo, apenas olhando para o corpo, tentando entender o que esperavam de mim. Mas talvez a resposta fosse exatamente essa: que eu não entendesse, que eu aceitasse, que eu obedecesse até a alma se calar. Na manhã seguinte, encontrei as outras meninas em um salão de teto baixo. Ninguém falava, mas agora eu entendia o silêncio delas. May estava entre elas. Seus olhos eram vazios, como se ela tivesse assistido à própria morte. Ao me ver, se aproximou e sussurrou. Também aconteceu com você? Apenas assenti. Ela fechou os olhos, como se isso confirmasse um medo antigo. Depois, não trocamos mais nenhuma palavra. Os dias seguintes foram iguais. Acordávamos ao som de sinos. Fazíamos orações em mandarim antigo, repetidas sem explicação. Havia sempre alguém observando. Às vezes, éramos levadas uma a uma para salas escuras, onde passávamos horas ajoelhadas diante de fotos e retratos em preto e branco. Disseram que eram os mortos que ainda não conseguiram cruzar, e que o nosso papel era abrir as portas para eles. Éramos as noivas das almas presas entre mundos. Havia um porão, um que ninguém queria falar sobre, mas todas sabíamos que era de lá que os corpos vinham. Numa tarde abafada, uma das meninas tentou fugir. Ela correu até o portão e conseguiu alcançar a rua. Em menos de 2 minutos, 2 homens a arrastaram de volta pelos cabelos. Não a vimos mais. Disseram que ela tinha sido levada para o outro lado. Não sabíamos se significava morte ou algo ainda pior. Uma vez, ouvi alguém gemendo atrás de uma parede. Batidas surdas, lentas, como se alguém tentasse chamar sem força. Tentei contar a May, mas ela me mandou calar com os olhos. Aquilo era proibido. Nossos ouvidos não podiam ouvir nada que não viesse das vozes do ritual. A partir daquele dia, comecei a escrever mentalmente tudo o que vivia. Cada som, cada olhar, cada fragmento de terror que eu não podia contar a ninguém. Não havia calendário. O tempo passava como um rio sujo e sem margem. Um dia, fui chamada novamente para o casamento. O segundo. Dessa vez, o corpo era mais fresco. A pele ainda úmida, os olhos semicerrados. Senti vontade de vomitar, mas fui contida. Uma mulher mais nova do grupo me segurou pelos ombros e disse com doçura doentia: É uma honra. 7. Poucas são escolhidas mais de uma vez.
Eu queria gritar que não queria ser escolhida, que queria voltar para casa, que nem lembrava mais da voz da minha mãe. Quando olhei nos olhos semicerrados daquele corpo, por um instante, achei que ele tinha piscado. Foi delírio, com certeza. Mas algo dentro de mim se rompeu. Senti como se algo tivesse entrado no meu ventre. Algo que não era meu. Algo antigo. Algo escuro. Saí daquela sala com as pernas bambas e dessa vez chorei. Chorei sem som, como as outras. Era o choro que não esperava consolo, só espaço. May me encontrou mais tarde no pátio interno. Sentou ao meu lado sem falar. Ficamos ali, por horas, apenas ouvindo o som das folhas secas. Até que ela disse, quase num sussurro: "Eu descobri como sair." Olhei para ela com os olhos arregalados. Ela continuou: "Mas não dá para irmos todas. E se eles souberem, matam a gente." Respondi sem pensar: "Me leva com você." May respirou fundo. Eu não sabia que aquele pedido era o começo do fim. O medo passou a viver dentro de mim. Dormia ao meu lado, comia da minha comida, andava nos meus passos. Comecei a observar mais. Os turnos dos guardas, as frestas das portas, os horários em que os portões enferrujados rangiam. May me passou pequenas pistas, sempre com cuidado. Um lenço vermelho deixado perto da janela era um sinal. Uma vela acesa depois da meia-noite, outro. Era arriscado. Mas viver ali era uma morte lenta. E eu não queria mais ser viva por fora e morta por dentro. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também quer saber até onde essa história vai. Fica comigo até o fim. A parte mais cruel ainda está por vir. Mas também é onde tudo começa a mudar. Naquela semana, o portão principal ficou fechado o tempo inteiro. Ninguém entrava, ninguém saía. A comida passou a chegar em baldes de alumínio, empurrados por uma espécie de trilho improvisado no chão. As orações foram dobradas. 2 vezes por dia, nos faziam ajoelhar por horas diante de painéis cobertos com fotos envelhecidas de homens e mulheres com os olhos apagados a carvão. Um dos líderes da seita dizia que estávamos oferecendo calor àqueles que morreram com frio. O porão, que até então era só um sussurro nas conversas trocadas com os olhos, começou a cheirar mais forte. Um cheiro ácido, de carne parada. Eu sabia que ele ficava sob o piso do refeitório, porque às vezes ouvia barulhos metálicos vindo debaixo de nós. Correntes, talvez. Ou caixas sendo arrastadas. Um dia, enquanto lavava panos ao lado de May, ela olhou para mim e disse: "Você quer saber o que tem lá embaixo?" Eu balancei a cabeça devagar. "Então espere esta noite. Eu vou te mostrar." As horas passaram arrastadas. A ansiedade mordia minha pele como pulgas invisíveis. Quando a casa dormiu, May me chamou com um gesto quase imperceptível. Caminhamos em silêncio até a escada escondida atrás de um biombo com símbolos pintados em preto. Ela destrancou a porta com uma chave que tinha escondido dentro da sola do sapato. O corredor era estreito, feito de pedra úmida. Cada degrau parecia suspirar. Descemos com as mãos coladas às paredes. O porão era pior do que qualquer coisa que eu imaginara. Não era apenas um depósito de corpos. Era um lugar de culto. Havia túmulos abertos, caixões encostados uns aos outros como livros empoeirados, máscaras penduradas no teto, tigelas com restos de carne seca, um altar improvisado com ossos humanos empilhados em formato de torre. May apontou para uma mesa de metal. Ali, eles preparam os corpos para os rituais, disse. Usam ervas, perfumes e maquiagem. Disfarçam a morte. Me aproximei de um dos caixões. Dentro havia uma jovem com a pele ainda fresca. Parecia dormindo, mas os olhos estavam costurados com linha preta. May explicou que ela era uma das que tentou fugir. A costura era para impedir que a alma dela encontrasse o caminho de volta. Me afastei tremendo. Eu não conseguia entender como aquilo podia existir debaixo de uma cidade, em pleno Brasil. Mas ali estava, real, e cheirando a sangue velho.
Subimos de volta antes que o turno do vigia trocasse. May me alertou para nunca tentar descer sozinha. Eles sempre sabem. Tem olhos por toda parte. A partir daquela noite, meus pesadelos mudaram. Eu já não sonhava mais com minha mãe ou com a aldeia. Sonhava com o porão. Com olhos costurados que se abriam e me chamavam. Com vozes que me diziam que eu também estava morta, só não sabia ainda. Um mês depois, uma das meninas foi levada para o ritual e nunca voltou. Os líderes disseram que ela havia cumprido sua missão, que havia se unido para sempre a um ancestral que precisava de luz para cruzar o mundo inferior. Comecei a perceber que quanto mais obedientes éramos, mais alto subíamos na hierarquia espiritual. Algumas começavam a usar colares diferentes, outras ganhavam o direito de usar o cabelo solto. May tinha um plano. Disse que, se conseguisse alcançar o portão lateral em uma madrugada de quinta-feira, quando os guardas trocavam de posto, poderíamos escapar. Mas precisávamos de documentos, e eles tinham queimado os nossos. A única saída seria roubar papéis falsos da sala dos líderes. Era um risco absurdo, mas o medo de morrer ali, lentamente, nos fazia considerar até o impossível. Enquanto isso, fui convocada para participar de um novo ritual. Dessa vez, não havia corpo. Apenas uma tábua de madeira, incensos e um amuleto que penduraram no meu pescoço. Disseram que eu estava pronta para canalizar. Que alguns mortos não precisavam mais de corpos, mas de corpos vivos dispostos a servi-los. Fiquei imóvel, enquanto eles recitavam cânticos em uma mistura de mandarim e algo que parecia iorubá. Senti meu corpo estremecer. Uma força me atravessou como um trovão abafado. Depois do ritual, passei dias sem conseguir falar. Cada vez que abria a boca, ouvia vozes que não eram minhas. Sons em línguas que eu nunca tinha aprendido. As outras meninas começaram a me olhar de forma diferente. Algumas com medo, outras com respeito. Os líderes passaram a me tratar como especial. Diziam que eu era um receptáculo puro, uma ponte rara, e que por isso deveria ser protegida. May me afastou. Disse que não confiava mais em mim, que eu estava sendo tomada, que talvez eu já tivesse cruzado uma linha sem volta. Eu tentei explicar que ainda era eu, que estava tentando resistir, mas ela não quis ouvir. A dor de perdê-la foi maior que qualquer outro corte. Era como se o único elo que me mantinha presa ao mundo real tivesse se partido. E agora, eu começava a escorregar. A solidão voltou a ser minha única companheira, mas algo estava mudando dentro de mim. Uma sensação de peso no ventre, náuseas ao amanhecer, atrasos nos ciclos. Pela primeira vez, um pensamento me atravessou como uma lâmina fria. E se eu estivesse grávida? E se aquele ritual, aquele contato com a morte, tivesse deixado mais que cicatrizes? Se você ainda está aqui, talvez já tenha sentido como o medo pode nos transformar por dentro. Mas o que eu não sabia era que o medo estava prestes a ganhar um nome e um coração. Eu tentei negar. Durante dias, a ideia martelava minha cabeça, mas eu me recusava a aceitar. A náusea pela manhã, a tontura constante, a dor nos seios, poderiam ser apenas efeitos dos rituais, da alimentação ruim, do medo constante. Mas no fundo, eu já sabia. O atraso do meu corpo era só o último aviso de algo que crescia dentro de mim e que eu não conseguia nomear sem estremecer. Na primeira vez que uma das líderes me olhou com olhos iluminados, senti um calafrio percorrer minha espinha. Ela disse que meu cheiro havia mudado, que eu carregava dentro de mim uma presença diferente. Fui levada a um dos quartos escuros do templo e deitada sobre uma tábua coberta por panos vermelhos. Elas passaram olhos no meu ventre e começaram a entoar cantos abafados. A velha que sempre conduzia os casamentos espirituais colocou a mão sobre meu umbigo e sorriu. Disse que era menino e que ele não era deste mundo. Fui declarada escolhida. Começaram a me isolar das outras. Me deram um quarto só meu, mais comida, roupas novas,
À noite, acendiam velas e me observavam dormir. Às vezes, falavam entre si em línguas que eu não compreendia, mas que pareciam dançar no ar como fumaça. Chamavam meu ventre de altar vivo e diziam que o espírito que ali se abrigava era de um viajante das travessias, um ancestral que buscava reencarnação através da ponte aberta entre morte e carne. Eu queria fugir. A ideia me corroía. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim hesitava. Havia uma estranha conexão entre meu corpo e aquele ser invisível. Sonhava com ele todas as noites. Em meus sonhos, um menino de olhos opacos e pele fria me chamava de mãe, mas nunca sorria. Ele apenas observava, parado, como se soubesse que não deveria estar ali, como se carregar sua existência fosse um fardo necessário para algo maior, e não um afeto. Voltei a tentar falar com May, mas ela não queria mais saber de mim. Disse que meu olhar tinha mudado, que eu parecia uma estátua vestida de gente. Eu pedi perdão, implorei por ajuda. Disse que precisava sair antes que aquilo dentro de mim se tornasse algo irreversível. May chorou, mas não respondeu. Ela já estava planejando sua própria fuga, e agora eu não fazia mais parte do plano. Comecei a deixar bilhetes escondidos nos cantos do templo. Pequenos pedaços de papel arrancados de embalagens, escritos com carvão. Eu precisava que alguém soubesse o que estava acontecendo ali. Não sabia se algum dia alguém os encontraria, mas era a minha forma de resistir. A seita dizia que meu silêncio era um voto, mas escrever era meu grito abafado. Era meu corpo dizendo: eu ainda estou aqui. Na 5ª semana, meu corpo mudou. A barriga cresceu de forma anormal, como se os meses se acelerassem. Os olhos das sacerdotisas brilhavam mais a cada dia. Diziam que era o espírito ansioso para nascer, sedento por carne viva. As cerimônias se tornaram mais intensas. Me envolviam com panos molhados, queimavam ervas ao redor da cama, recitavam nomes de mortos antigos. Às vezes, sentia meu corpo se mover sem controle, como se eu fosse um receptáculo, não mais uma pessoa. Tentei machucar a mim mesma. Uma noite, bati com força o ventre contra a quina da cama. Sangrei. Achei que tinha conseguido. Mas no dia seguinte, o batimento ainda estava lá. Forte, rápido, anormal. Uma das mulheres colocou a cabeça sobre minha barriga e disse que ele sorria por dentro. Eu tremi. Perguntei por que ninguém queria que ele morresse. Ela respondeu: porque ele é o elo que vai nos libertar. Libertar de quê? Eu quis gritar. Ninguém ali parecia livre. Todas carregavam marcas, feridas, olhos partidos. Era uma prisão onde os carcereiros também estavam acorrentados. Comecei a desconfiar que ninguém sabia exatamente o que estavam fazendo. Que aquele culto havia se perdido em seus próprios ritos, e agora alimentava algo que não compreendia, algo que se aproveitava da fé para nascer. Na 7ª semana, acordei no meio da madrugada com uma dor tão profunda que achei que fosse morrer. Gritei. Ninguém veio. O quarto estava escuro, as velas apagadas. E então ouvi. Uma voz fina, suave, quase infantil, dizendo: Mãe. Procurei ao redor. Não havia ninguém. Olhei para minha barriga. Estava quieta, mas naquele silêncio, entendi que não estava sozinha. Nunca mais estaria. Tentei correr naquela mesma noite. Abri a porta com uma colher entortada, fugi pelos corredores molhados, mas fui interceptada. 2 homens me agarraram pelos braços e me arrastaram de volta. Um deles sussurrou no meu ouvido: Você está carregando o futuro, e nós cuidaremos de você. Seja boa. O modo como ele disse aquilo me fez entender que para eles eu não era mais uma pessoa. Era um objeto sagrado, um vaso. A partir daquele dia, minha cela passou a ser vigiada. As visitas diárias se tornaram cultos privados. Meu corpo era tocado como se fosse um templo. Eu gritava por dentro, mas não deixava escapar som algum. Aprendi a calar, porque o som atraía olhos. E eu já não sabia mais se meus próprios olhos ainda me pertenciam.
A única certeza que eu tinha era a de que, um dia, eu daria à luz. E que o que nasceria não seria apenas meu. Me tornei o símbolo de algo que não entendia. Uma profecia improvisada sobre a dor, a fé e a possessão. E mesmo assim, uma parte de mim ainda desejava sobreviver. Ainda sonhava em fugir. Ainda lembrava do cheiro da minha mãe. Ainda acreditava que talvez, só talvez, existisse alguma vida esperando por mim do lado de fora. Se essa história está te tocando, se algo em você está tremendo por dentro como eu tremia, aproveita agora para se inscrever no canal. Assim, você não perde o momento em que essa história começa a se quebrar, porque quando a dor explode, é aí que a fuga começa. Eu não tinha mais noites. O sono era uma lembrança distante, perdida entre os murmúrios dos que vinham rezar diante do meu ventre. Às vezes, acordava cercada de velas acesas e sombras ajoelhadas. Outras vezes, percebia que alguém havia penteado meu cabelo enquanto eu dormia. Meu corpo já não era meu. Meu tempo já não existia. Mas dentro de mim, havia algo mais forte do que medo. A certeza de que eu precisava escapar, nem que fosse pela última vez. Foi um dos homens mais antigos da casa quem me ajudou. Seu nome era Yao, um imigrante que há anos havia sido um dos líderes do grupo, mas que, por algum motivo, tinha sido deixado à margem. Ele vivia em um quartinho escuro perto da cozinha, onde ninguém mais entrava. Eu o encontrava às vezes, fingindo buscar água. Um dia, sussurrei que queria fugir. Ele me olhou nos olhos, longamente, e depois disse: "Está grávida de coisa viva ou de coisa morta?" Respondi que não sabia. Ele sorriu com tristeza. Disse que se eu quisesse escapar, teria que fazer algo que ninguém jamais havia feito ali dentro: queimar o altar. Que os mortos não deixam as pontes se romperem por vontade própria, só com fogo. E completou: ou você morre lá dentro, ou eles morrem aqui. Não havia outra escolha. E naquela mesma noite, eu soube que era verdade. Passei os dias seguintes observando, memorizando os horários, os rituais, o movimento dos guardas. Yao me deu uma pequena faca e um fósforo embrulhado em tecido oleoso. Disse que só podia usar uma vez. Uma chance. Um momento. Mei reapareceu. Tinha os olhos fundos. Parecia mais magra. Perguntei se ainda queria fugir. Ela hesitou, mas depois assentiu. Prometi que daria certo, mesmo sem acreditar totalmente. O ritual da lua nova foi a oportunidade perfeita. Todos estariam reunidos no salão central. Eu seria o centro do culto. Seriam horas de cânticos, incensos e transes. O tempo exato que eu precisava. Durante a preparação, escondi a faca na manga do vestido e o tecido com o fósforo no cós da cintura. Mei distraiu a mulher da cozinha. Yao ficou perto da escada. Quando os tambores começaram, saí em silêncio pela lateral do templo. A sala do altar ficava atrás do salão. Era pequena, sufocante, com paredes cobertas de imagens dos mortos e símbolos pintados com sangue seco. No centro, havia uma estátua feita de ossos e argila, com olhos de vidro. Era ali que faziam as orações mais antigas, os pactos silenciosos. Eu tremia. O cheiro era insuportável. Rasguei os panos com óleo, espalhei sobre a base e acendi o fósforo. A chama demorou a pegar, mas quando subiu, iluminou os olhos da estátua como se ela estivesse viva. O fogo cresceu rápido, como se tivesse esperado por aquilo durante anos. Começou a estalar, a gritar, a se espalhar pelas cortinas e pelos retratos. Em segundos, o alarme foi dado. Gritos. Correria. O templo virou caos. Aproveitei o tumulto e corri para os fundos. Mei já me esperava com uma corda presa à janela dos fundos. Descemos pela parede lateral, caindo num pátio de terra dura. Mas alguém nos viu. Eles vieram correndo, 3 homens. Mei gritou: "Corre!" Eu corri. Ouvi gritos atrás de mim. Passos. Um baque. E depois, silêncio.
Olhei para trás. May estava caída. Sangue se espalhava pela terra. Um dos homens a arrastava pelos pés. Eu quis voltar, mas Yao apareceu do nada e me puxou com força. Não pare. É agora ou nunca. Ele me empurrou para fora da última cerca e sumiu. Corri pelas ruas sem saber onde estava. O cheiro de fumaça invadia o céu. Meu corpo sangrava. Minhas pernas doíam. Minha barriga pesava como pedra. Cheguei a uma avenida movimentada. Me joguei no meio da pista. Um carro parou. Alguém gritou. E então, tudo ficou branco. Acordei em uma cama que cheirava a desinfetante e metal. Uma mulher de avental olhou para mim e disse: "Você está em um hospital. Foi encontrada desacordada. Está grávida. E vai sobreviver." Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Ela sorriu e disse: "Descanse. Agora você está segura." Mas eu sabia que segurança era uma palavra que não me pertencia mais. Fiquei internada por semanas. Ninguém sabia meu nome. Me chamavam de paciente desconhecida. Não contei nada. Tinha medo de que eles voltassem, que estivessem em todo lugar. Carregava o luto de May dentro de mim como um segundo coração. E mesmo ali, sob luzes brancas e lençóis limpos, ainda ouvia as vozes do templo nos meus sonhos. Quando me deram alta, me encaminharam para um abrigo. Me deram roupas, um nome falso, uma identidade improvisada. Eu aceitei tudo, porque para sobreviver, eu teria que apagar quem eu fui. Mas por dentro, a chama do altar ainda queimava. E o bebê ainda se mexia. Eu não sabia o que nasceria, mas sabia que não seria apenas carne e osso. Se você está sentindo o peso dessa história, me ajuda a espalhar. Deixe um like aqui no vídeo. Isso me mostra que você está aí, que essa voz não está ecoando sozinha. A nova identidade me chamava Ana. Ana Kill. Era o nome escrito na ficha do abrigo, no cartão do SUS, nos papéis que me deram quando consegui meu primeiro trabalho como faxineira de um mercado 24 horas. Ninguém fazia perguntas. Eu respondia com um português arranhado, sempre com um olhar baixo. Me tornei uma sombra útil, invisível o bastante para sobreviver, presente o bastante para parecer viva. O abrigo era barulhento, mas seguro. Dividia o quarto com uma senhora que conversava sozinha. Ela dizia ver espíritos embaixo da cama. Quando me olhava, sorria e dizia: "Você também vê, né?" Eu não respondia, só abaixava a cabeça. Às vezes, antes de dormir, sentia um sopro gelado nas costas, como se algo ainda estivesse colado em mim. Um resto de noite que não se soltava. O bebê nasceu em silêncio, sem choro, sem grito, sem drama. Era um menino. Pele clara, olhos de um cinza fosco, sem brilho. A enfermeira disse que ele parecia estar em paz. Eu pensei, ele está apenas em repouso, como se esperasse algo acontecer. Quando o colocaram nos meus braços, não senti explosão de amor. Senti uma calma estranha, como se segurasse algo inevitável. Batizei-o de Tian. Era o nome que minha mãe dizia em oração, quando achava que ninguém ouvia. Tian significa céu. Mas os céus que nos trouxeram até aqui eram escuros e cheios de nuvens. Ele não chorava. Comia pouco. Observava muito. Parecia escutar os pensamentos antes que fossem ditos. Eu tentava tratá-lo como um bebê comum, mas nada nele era comum, nem seu silêncio, nem seu olhar. Quando consegui alugar um cômodo em uma pensão do Brás, senti pela primeira vez que estava recomeçando. Era minúsculo, com paredes mofadas e uma janela trancada com cadeado. Mas era meu. Fui montando minha rotina. Trabalho, mercado, banho, Tian. Repetia os mesmos caminhos todos os dias. Evitava cruzar olhares. Vivia como se a qualquer momento alguém fosse me reconhecer. Tian começou a andar cedo. Com 10 meses, já caminhava como se soubesse onde queria ir. Nunca caía. Nunca errava a direção. Uma noite o encontrei parado diante do espelho quebrado que herdei do abrigo. Ele olhava fixamente para o vidro rachado e sussurrava algo que não entendi.
Quando me aproximei, ele disse: "Ela está aqui." Perguntei quem. Ele respondeu. Aqui costurou os olhos. A partir daquele dia, os sonhos voltaram. Mas não eram mais os meus, eram os dele. Eu acordava suando, com imagens que só podiam ter saído de outra mente. Salões vermelhos, ossos enfileirados, cânticos abafados. Tian dormia ao meu lado, tranquilo, como se estivesse em casa. Eu comecei a escrever em um caderno velho. Desabafava tudo o que via, tudo o que sentia, tudo o que ele dizia quando ninguém ouvia. Um dia, uma assistente social bateu na porta. Disse que fazia parte de um programa de reintegração para mães imigrantes. Queria entender por que Tian ainda não tinha CPF, certidão, nada oficial. Respondi com mentiras treinadas. Ela não acreditou, mas deixou um cartão e disse: "Quando você estiver pronta para contar sua história, me procure. Seu filho precisa existir de verdade. E você também." Fiquei noites inteiras olhando para aquele cartão, pensando em como seria contar tudo. Se alguém acreditaria, se não me tomariam Tian, se não me internariam. Mas outra parte de mim queria gritar. Queria arrancar aquela história do meu peito e jogá-la no mundo. Queria deixar de ser só uma cicatriz ambulante. Então comecei a escrever com mais firmeza, como se cada palavra fosse uma vela acesa contra a escuridão. Tian crescia rápido. Com 2 anos, já falava como se tivesse 5. Um dia, desenhou um templo, com precisão, colunas tortas, máscaras penduradas, um altar de ossos. Perguntei onde tinha visto aquilo. Ele respondeu: "Na barriga." Eu estava lá quando aquilo queimou, mas ainda não acabou. Meu sangue gelou. Abaixei os olhos e entendi que não era só meu corpo que tinha sido invadido. Era minha história inteira. Apesar do medo, continuei. Escrevi tudo, desde Kyushui até o incêndio. Escrevi sobre Mei, sobre Yao, sobre os olhos costurados. E deixei o caderno na portaria de uma ONG que atendia mulheres em situação de risco. Não assinei. Só coloquei uma frase: "Se alguém sobreviver, vai saber o que procurar." Depois disso, dormi 3 noites seguidas. Pela primeira vez. Se essa história está te prendendo até aqui, me conta nos comentários o que mais te surpreendeu. Sua reação é importante para mim. Me ajuda a entender que essa memória ainda faz sentido para alguém. Tian tinha 6 anos quando desapareceu pela primeira vez. Saí para trabalhar e deixei-o com a vizinha, como fazia sempre. Quando voltei, ela chorava. Disse que havia se distraído por minutos, e quando se deu conta, ele não estava mais no quintal. Chamei a polícia, bati em portas, corri pelas ruas do bairro como uma louca. Foram 7 horas de desespero, até que recebi uma ligação do número do cartão que a assistente social havia deixado anos antes. Ele estava lá, sentado no chão da sala, desenhando. Disse à mulher que precisava ver o lugar onde os registros eram guardados, que queria ter nome de verdade, que estava pronto para nascer de novo. Ela achou estranho, mas reconheceu o sobrenome que ele disse, Kyu, e lembrou do meu caderno. Quando me viu, Tian apenas sorriu e disse: "Eu terminei o que tinha que lembrar. Agora você pode contar." Foi nesse dia que entendi o que ele era. Não um monstro, não uma maldição, mas um recipiente, assim como eu tinha sido. Um elo. Mas ao contrário dos outros, ele estava tentando encerrar a corrente. Ele queria ser uma criança, só não sabia como. E talvez eu também não soubesse como ser mãe dele, mas podíamos aprender juntos. Eu o abracei ali mesmo, e algo dentro de mim se soltou pela primeira vez em anos. Começamos uma nova vida. Eu contei nossa história para a assistente, com medo, tremores e pausas. Ela me ouviu por 3 horas. Disse que, mesmo que parecesse absurdo, partes batiam com denúncias antigas sobre cultos ilegais em regiões da Zona Leste. Me colocou em contato com uma jornalista investigativa. E essa jornalista me devolveu a voz. Gravamos tudo com nomes trocados, sombras no rosto, mas minha história ganhou espaço, não nas grandes mídias, mas em redes discretas, fóruns de direitos humanos, grupos de apoio a imigrantes desaparecidos.
recebi mensagens de mulheres que também haviam passado por rituais. Algumas fugiram. Outras perderam filhos. Algumas não sabiam que o que tinham vivido era real até lerem o que escrevi. Tian cresceu. Hoje, com 12 anos, gosta de futebol, de tocar flauta e de desenhar monstros que não assustam. Ainda tem silêncios longos, como se conversasse com alguém que não posso ouvir. Mas sorri mais. E às vezes, me chama de mãe com uma firmeza que me faz acreditar que ele realmente acredita nisso. Eu nunca mais voltei a ser quem fui. Ainda acordo à noite com cheiros que não estão lá. Ainda evito corredores muito escuros. Ainda carrego os nomes dos mortos que um dia me olharam com olhos vazios. Mas aprendi a transformar tudo isso em alguma coisa. Em testemunho. Em fala. Em ferida aberta que cicatriza no corpo de quem escuta. Hoje dou palestras discretas. Ajudo mulheres em centros de acolhimento. Mostro como a fé pode ser sequestrada por monstros com rostos de anjos. Falo sobre como os silêncios também são formas de aprisionamento. E ensino que, mesmo quando tudo parece perdido, há algo dentro de nós que não morre. Meu nome verdadeiro não está em papel nenhum, mas vive na história que você acabou de ouvir. E é por isso que, se você chegou até aqui, preciso te pedir algo. Compartilhe esse vídeo com alguém. Pode ser uma pessoa que você nem conhece bem, mas que talvez, como eu, esteja vivendo em silêncio e esperando um sopro de coragem para começar de novo. Obrigada por ter me escutado até o fim. Se minha dor serviu como ponte para libertar outra mulher, então tudo valeu a pena. Eu fui uma noiva dos mortos, mas hoje sou mãe da vida